Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Pelé, que acabou que não deu tempo de você falar na semana passada, e pelo jeito também não deu hoje, mas eu queria fazer uma pergunta específica aqui sobre o caso. Deixa eu só encontrar a pergunta aqui, que é a seguinte. Qual a importância do Pelé para o Brasil e a classe operária? A esquerda ataca o Pelé com vários argumentos bestas. Por que essa esquerda não valoriza a importância dele e do futebol brasileiro? Bom, eu acho que a esquerda pequeno-burguesa, ela, nesse ponto, ela mostra aí de maneira mais intensa a sua fisionomia de classe social. O futebol é o esporte do povo, né? O povo gosta de futebol, é um esporte que desperta paixões muito grandes na população e dentro das classes altas existe um snobismo, né? Quer dizer, eu vou gostar de futebol e tal. Esse fenômeno ele foi agravado porque, historicamente, vários setores de classe média, e a direita também, aqui é muito importante destacar essa questão. Todo mundo acha que a posição de que o futebol é o ópio do povo é uma posição da esquerda, não é, né? Essa posição ela é comum a setores de direita, que acham que o povo é uma massa bruta, né? Veja se tem que ser tratado aí com brutalidade. Veja se a questão da vacina, né? Que o pessoal chegou a falar que a pessoa é ignorante, quer dizer, só falta puxar o chicote e dar chicotada no povo para ele obedecer, né? Existe a ideia em todas as classes sociais, nas classes sociais mais altas, de que isso daí, o futebol é o ópio do povo. O povo é enganado. A direita e a burguesia, como é uma classe social mais pragmática, né? Ela segue os seus interesses sociais sem nenhum tipo de consideração para nenhum princípio. Ela manipula o futebol porque ela justamente acha que é o ópio do povo, que é um instrumento de manipulação. Mas, na verdade, a burguesia manipula tudo. Manipula toda a cultura também. Não existe uma cultura que é libertária num sistema capitalista, a não ser como exceção, como oposição ao sistema. Então, isso daí é uma parte do preconceito. É um preconceito de classe, né? Esse preconceito ele começa a se agravar na esquerda por algumas atitudes que são incoerentes, né? Por exemplo, um dos motivos pelos quais a esquerda pequeno-burguesa hoje repudia de uma maneira ainda mais intensa o futebol é porque o futebol é um ambiente onde o povo se mostra tal como ele é. Você vai no estádio de futebol, o pessoal fala palavrão, xinga o juiz. É uma coisa popular, né? Uma coisa natural popular. Agora, vocês imaginem, por exemplo, essa esquerda identitária que quer controlar o que as pessoas vão falar dentro de um campo de futebol, com a torcida falando lá todo tipo de palavrão, xingando, extravasando, etc. e tal. Para a esquerda identitária deve ser um espetáculo assim, escatológico, né? A única coisa que eles não se dão conta é que não dá para você exigir do povo aí uma etiqueta de jantar da alta burguesia, né? O povo não é bem tratado nesse sentido. A educação popular ela é desconsiderada pelas classes dominantes e, portanto, essa é a realidade, né?
O povo se manifesta espontaneamente, fala palavrão, pensa, tem preconceitos contra determinadas coisas, né? Por exemplo, a esquerda ela protesta muito contra o fato de que tem muita ofensa que envolve os homossexuais e coisa e tal. Bom, essa é simplesmente uma desconsideração de pequenos burgueses mimados, almofadinhas, contra o povo. O povo é o que é. Né? O povo não pode ser enquadrado num figurino defendido aí por um grupo, inclusive, pequeno de garotos que foram criados em apartamento aí e tudo mais. E que também ninguém sabe se eles são assim também, tão bem educados e tal. Eu suspeito que a maior parte disso daí é pura hipocrisia. Né? Bom, aí acontece o quê? Acontece que o futebol, dada a sua importância, o futebol tem uma importância muito grande, do ponto de vista cultural, do ponto de vista popular. Né? O futebol é o esporte mais popular do planeta Terra. É uma coisa avassaladora em comparação com qualquer outro esporte. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é o espetáculo mais assistido. A final da Copa do Mundo chega a ter mais de 2 bilhões de espectadores. É uma coisa gigantesca. É óbvio que uma coisa desse tamanho, desse volume, não pode ser uma coisa que foi criada artificialmente pela burguesia. Tem que vir de uma emoção, né? Uma causa profunda entre os setores populares. Né? As causas, inclusive, você vê que a esquerda não procura entender. Né? Por que o esporte o futebol é o esporte do povo e, sei lá, vamos supor, o rugby é o esporte de uma aristocracia? É pela qualidade do esporte. Futebol, em primeiro lugar, ele é o esporte de mais baixo custo que existe no mundo. Se você, quem é brasileiro mesmo, né, não brasileiro de estufa, flor de estufa, quem é que é brasileiro que não jogou uma peladinha de futebol com uma lata amassada, por exemplo? Ou até com uma caixa de fósforo. Quer dizer, você joga, tendo um espaço, o espaço não precisa ser nenhum grande espaço, também tem isso daí, né? Para jogar futebol. Quer dizer, as condições para jogar futebol, elas são condições mínimas, 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 mínimas. O que vale no futebol não é se você tem uma bola de qualidade feita por uma empresa de primeiro plano, se você tem um gramado maravilhoso, etc. e tal. Não é isso. O que vale no futebol é a habilidade individual. É o jeito, né? É o jeito de tratar a bola ou outro objeto que substitui a bola, que acontece muito, né? Como eu falei aqui. Né? Eu já vi e já joguei futebol com uma infinidade de objetos. Né? O que as pessoas... Então, e nos espaços mais estranhos. Eu me lembro, inclusive, aqui uma lembrança pessoal, quando eu era bem pequeno, morava na casa da minha avó, morávamos eu e um primo meu, que também era fanático por futebol. Né? Então, o que a gente fazia? Na sala da minha avó, tinha a porta da rua e tinha um vão no estilo de uma porta que dava para a cozinha. Né? E a gente jogava futebol ali. Né? A gente imaginava que a porta e o vão eram 2 gols de futebol e ficava jogando lá. Outra coisa, o futebol é uma coisa que tem um apelo muito grande para a habilidade individual, mas não é qualquer habilidade, não é a força. A força, em geral, é característica dos esportes das classes dominantes. O futebol não, o futebol é habilidade, uma habilidade que envolve elegância, que envolve outras coisas, que tem um grande apelo para a população, para a sensibilidade popular.
Por esses motivos ele foi se transformando no esporte popular. A gente vê, inclusive, que a presença da população negra, ou seja, da população mais oprimida, mais pobre do mundo do futebol, é muito grande. Né? Quer dizer, é o futebol do povo, né? da base da pirâmide social. É o jogo que as crianças jogam na favela, num terreno baldio ali pequenininho. Às vezes, um terreno ali que mal dá para você correr. Né? A famosa pelada no terreno baldio, que o pessoal chama de campinho, é uma tradição nacional. Então eu acho que isso daí não tem apelo nenhum para os pequenos burgueses snobs que querem aparecer, que querem aparentar aí um certo valor. Né? Bom, aí acontece o seguinte, quem são os heróis do futebol? São todos esses garotos pobres. Né? Não tem a classe média não tem praticamente nenhuma contribuição nos grandes astros do futebol. O pessoal todo veio lá dos cafundós, né? Veja que quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, o campeão como é que se diz? O capitão do time tirou uma camisa que falava, como é que era mesmo? Era, acho que homenagem, o Cafu levantou a camiseta, acho que era homenagem ao Jardim Irene. Jardim Irene. Isso aí não dá destaque. Se você é de classe média, você gosta de parecer bonitinho, você não vai querer ter um herói que é do Jardim Irene. Evidentemente. Né? Então, isso daí piora ainda mais. Bom, nesse futebol que vem assim das raízes populares mais profundas nesse esporte, e não só no Brasil, mundial, né? De todo o povo pobre, você vê que a seleção brasileira ela é um símbolo para a população pobre negra do mundo inteiro. Porque quando o Brasil foi jogar no Haiti, quer dizer, a situação política era ruim, Haiti ocupado e tal, mas mesmo o Haiti ocupado, o exército brasileiro, que são esses oficiais maravilhosos que nós conhecemos aí, o Heleno, etc. e tal, a seleção brasileira foi para o Haiti num golpe de publicidade do Lula na época. Era uma comoção. Né? O futebol brasileiro era uma comoção. E o Haiti é o país mais pobre da América Latina, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, nesse esporte, o que acontece? Acontece uma coisa muito extraordinária. O país que de longe, se sobressai no futebol mundial é o Brasil. É uma coisa, para os brasileiros, né, é uma manifestação assim de orgulho. É uma manifestação de um país que sempre foi maltratado, porque o Brasil sempre foi maltratado, né? Sempre foi considerado país de negros, país de mestiço, aquele preconceito enorme e tudo mais, país pobre, povo ignorante, essa coisa toda, essa avacalhação do país. Eis que o país se sobressai naquele que é o esporte mais popular do mundo, atrai a atenção do povo pobre, não da imprensa e tudo mais. Isso daí é tudo perfumaria. Bom, e aí que acontece o seguinte, o Brasil não é o melhor futebol do mundo por causa do Pelé, não se trata disso. Né? Os jogadores brasileiros, eles foram evoluindo. A seleção brasileira que ia para as Copas do Mundo, as primeiras Copas do Mundo, assim, quase que sem lugar para ficar, sem dinheiro, sem nada, era tudo uma operação tipo Exército de Brancaleone, as primeiras Copas. Os jogadores brasileiros eram extraordinários. Quando chega em 1950, o Brasil já era considerado o melhor futebol do mundo. Perdeu a Copa de 1950 por uma crise política que teve lá, parecida com a crise da Copa de 2014. Né?
O que mostra que Copa no Brasil não dá certo. Tem que ficar longe da burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira arruína o futebol, né? Na Copa de 1950 teve briga até para construir o Maracanã. Bom, também na Copa de 2014 teve briga, não vai ter Copa, desses rapazes aí de classe média. Bom, o Pelé, qual é o significado do Pelé? Né? O Pelé também não é o primeiro grande jogador negro. Antes do Pelé, o Leônidas da Silva, né, era um jogador extremamente popular. Ele jogou no Flamengo, depois veio para São Paulo, jogou no São Paulo, era um jogador muito brilhante, né? Até participou de campanhas publicitárias, criaram aí na época o chocolate Diamante Negro, que foi criado com o nome dele e tudo mais. Ele já era um jogador de grande destaque, né? O Pelé, eu diria o seguinte, o Pelé ele é o pico dessa evolução do futebol brasileiro, né? Do período de formação do futebol brasileiro, do período de afirmação, de consolidação. Ele é o jogador que vai ser a expressão mais acabada da qualidade do futebol brasileiro. Tem muita discussão absolutamente sem sentido sobre a questão do Pelé, mas, por exemplo, os grandes jogadores brasileiros que vieram antes dele, tipo Nilton Santos, Didi, né, Djalma Santos, outros, vários, todos eles reconheciam, porque eles eram mestres, né, da arte do futebol, que o Pelé era meio que assim, aquela perfeição, né, se existe perfeição no mundo, era aquela perfeição, aquele acabamento, aquela totalidade do futebol brasileiro. Um jogador que era um jogador com grande capacidade física, grande capacidade de concentração, né? Frieza em campo, um jogador extraordinariamente inteligente, porque o Pelé, acima de tudo, um jogador inteligente, é uma pessoa que tem uma cabeça para o futebol, e um artista completo do futebol, né? Ele não houve nenhum aspecto do futebol que o Pelé não fosse melhor do que todos os anteriores. Batendo falta, batendo pênalti, driblando, armando o jogo, passando a bola para outros marcarem gol, cruzando, cabeceando, matando no peito, controlando a bola, jogando na defesa, jogando no meio de campo, jogando no ataque. Um jogador perfeito. Inclusive eu vi uma frase esses dias aqui, falar em perfeito, em que eu não sei quem foi, não sei se era o Tostão e tal, que falou: se existe perfeição no mundo, a perfeição é o Pelé. Né? A gente sabe que não existe perfeição no mundo, mas eu vou dizer com toda a franqueza, do ponto de vista esportivo, né, a coisa mais... do ponto de vista geral que você vê, né, um jogador como o Pelé é quase uma expressão da perfeição. Jogador muito acima de qualquer outra coisa que a gente vê. É o cume, né, da subida e da consolidação do futebol brasileiro. E um jogador também que muita gente não se dá conta, ele modificou o futebol mundial. Muito do que existe no futebol, o futebol era um esporte com muito menos recursos antes do Pelé. Né? A Copa de 1970, por exemplo, o Pelé faz jogadas que são produto de uma enorme criatividade, que é uma característica do futebol, né? O esporte criativo, por isso ele apela também para as pessoas inteligentes, não vamos desconsiderar por ser criativo, ele apela para o povo e para as pessoas inteligentes, porque muitos intelectuais brasileiros, eles eram grandes admiradores do futebol.
a criatividade do Pelé, que aparece assim com toda a força na Copa de 1970, ela mudou o futebol mundial, não há dúvida nenhuma, né? O mundo inteiro aprendeu a jogar futebol com o Pelé. Com certeza, muito do que o Pelé fez é o, digamos assim, o compêndio, né? O resumo daquilo que foi feito pelos antecessores dele. Pessoas que jogaram com ele em 58, que ele viu jogar, né? Na medida que ele era um jogador muito capaz e muito inteligente, logicamente ele foi assimilando todo o repertório, né, de futebol que havia antes, né? Se não me engano, o Newton Santos era considerado assim como o mestre do futebol, quer dizer, o homem que sabia tudo de futebol. Então, o Pelé aprendeu com ele, né? Enfatizar esse aspecto. Criatividade. O futebol é o esporte que mais se aproxima de uma arte, né? De uma arte e de uma atividade racional, né? Da inteligência. Isso apela para o povo, porque o povo não tem cultura, mas é inteligente, de um modo geral. É criativo. Então, o povo é atraído para o futebol por isso, né? No futebol também, o futebol é um esporte que ele é nivelador, quer dizer, todo mundo pode, né, tem a sua chance. Logicamente que há pessoas que têm muita habilidade, desenvolvem muita habilidade e outros não. Bom, eu acho que com relação ao Pelé é isso. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é mistificação e loucura e besteira, né, o fato de que as pessoas condenam. Eu vi matéria que falava assim que o Pelé, por que o Pelé não deve ser considerado assim como grande ídolo? Porque ele as declarações políticas dele não são boas, tem declaração a favor da ditadura, não lutou contra a, a, a opressão racial. Alguns levantaram até o fato que ele abandonou uma filha, quer dizer, isso daí é tudo um distracionismo, né? Não tem nada a ver isso aí. Tem absolutamente nada a ver com nada. Nós não estamos aqui discutindo uma pessoa que nasceu muito pobre, né? Filho de uma lavadeira, o Pelé era filho de uma lavadeira em Bauru, uma mulher negra que trabalhava lá e que se viu confrontado aí pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelo seu empenho, com um mundo que é muito complexo, né? Aí querem que ele seja um político hábil, que saiba dizer as coisas mais maravilhosas. Ele simplesmente expressou pensamentos que ele tinha e ele também nunca teve a pretensão de ser líder político nem nada, né? Então, essa mania da esquerda de julgar o jogador não pelo que ele joga, mas pelo que ele pensa, então, sei lá, eu seria o melhor jogador de futebol do mundo. Não jogo nada, mas eu sou um revolucionário. Então, eu vou me colocar no lugar do Pelé, rei do futebol, pelas minhas opiniões políticas, pelo meu conhecimento político. É absurdo isso daí. É absurdo e é uma maneira de tergiversar, né? Eu vi, só para concluir, né, me estendi bastante nessa explicação, mas eu acho que é interessante. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, do PSTU, em que o cidadão falava assim, que o Pelé é o rei do futebol, mas ele é o rei de um país racista, ele é um rei de um país não sei o quê, homofóbico. Ixi, primeiro reduzia o Brasil a nada, né? E segundo reduzia o Pelé a rei da classe dominante escravocrata, essa da frente ampla que a esquerda gosta tanto, né? Quando se trata do Pelé, aí ele é o líder da frente ampla. Mas aí a frente ampla é mostrada com maus olhos. Quando se trata de apoiar a política da frente ampla, aí eles esquecem do Pelé e vão apoiar a frente ampla, né? Por falar em contradição. Isso é tudo mentira. O Pelé não é o rei do país escravocrata. Ele é o rei do país
dos escravos. Ele não foi escolhido como grande jogador de futebol que ele era pela burguesia. A burguesia nunca gostou dele, isso é muito óbvio. Né? Logicamente que enquanto ele dava dinheiro para a burguesia usou. Mas ele nunca foi bem tratado no Brasil. Ele é o rei dos pobres, dos oprimidos. Aí alguém pode dizer o seguinte, bom, o fato do cara ser pobre, encontrar aí no futebol, né, um alívio, etc. e tal, seja lá o que for, não é a mesma coisa que ser revolucionário, que se emancipar, sem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente precisa dizer uma coisa, o futebol, nesse sentido, ele não é como o pessoal fala, o ópio do povo. O futebol ele dá um alento para a população. Ele levanta o orgulho da pessoa. Ele faz com que a pessoa se sinta mais gente. O ópio não. O ópio apaga a pessoa. Né? Marx falou que a religião era o ópio do povo por isso. Porque a pessoa é um sedativo. A pessoa esquece do mundo, se desliga do mundo na religião. É um mundo, é um outro mundo. O futebol não. O futebol faz parte do mundo. Né? Quando um jogador como o Pelé se transforma no maior jogador de futebol do mundo, a população negra ela levanta a cabeça em função dessa conquista do Pelé. Não é, evidentemente, uma revolução, mas não é, como o pessoal fala, que é o ópio do povo. O futebol é como a arte. O futebol é como várias outras atividades humanas. Ele dá, né, uma dimensão, ele dá uma estatura para a população. O fato do brasileiro, povo muito maltratado no mundo, falar, nós somos os melhores jogadores de futebol, esse esporte mundial, universal, de todas as populações do mundo, evidentemente um motivo de autoafirmação, não é um ópio. Né? A esquerda, nesse sentido, está totalmente equivocada. E para concluir, né, eu vi um comentário esses comentários de rede social, né, que o cidadão falava o seguinte, que o PCO dá importância para o futebol porque quer ganhar o lumpenproletariado das torcidas organizadas. Né? Aí você vê a esquerda de corpo inteiro. Um esporte, né, que é seguido por 100 bilhões de pessoas no mundo inteiro, centenas de milhões de pessoas no Brasil, é considerado um esporte do lumpenproletariado. Quer dizer, o proletariado seria quem? O estudante da USP? Seria o pessoal da associação comercial que comemorou lá o Boulos? Quem que é o proletariado? Aí a gente vê a confusão. Para a classe média, o proletariado é lumpenproletariado. Também não sei o que eles veem. Eles têm um preconceito contra o lumpenproletariado em geral, né? O lumpenproletariado é uma parte, né, do proletariado, que a gente deveria encarar isso daí de uma maneira diferente. Mas, enfim, o PCO não se preocupa com o futebol porque tem uma minoria de pessoas que se interessam por futebol. Um partido político que não se interessa por aquelas questões que dizem respeito a milhões e milhões e milhões e milhões de trabalhadores, é um partido político que vive dentro de um aquário, dentro de uma redoma de cristal. Né? E isso daí é uma boa parte da esquerda. Estou até me esquecendo, me perdoem. O Jones Manuel, que falou que era ridículo que o PCO relacionasse futebol com o imperialismo. Que mostra que ele não sabe nada do imperialismo. Futebol é dominado por empresas imperialistas. Se ele não sabe isso daí, ele não sabe nada de nada. Não sabe nada do mundo, não sabe nada de economia, não sabe nada de marxismo, não sabe nada de nada. Para ele, a luta contra o imperialismo é uma luta de palavras dentro da universidade. Não é uma luta que é uma luta contra o imperialismo que domina todos os aspectos da vida social.
Pronto. Acabei.